Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Esporte Monumental, mais uma grande oportunidade para a gente falar aqui sobre o que a gente mais gosta, né? Esse tema que é o esporte, falando hoje também de educação e empreendedorismo, pauta muito bacana para a gente relacionar aqui com o nosso esporte e com dois convidados muito especiais. Eu sou o Antônio Lacerda, estou aqui mais uma vez na companhia da minha companheira de bancada, Stephanie Rodrigues, para a gente bater esse papo, né, Stephanie, com temas muito legais. Um papo bem especial, né, com convidados, né, bem especiais, o Fernando, o João. Eu acho que a gente vai ter um momento assim de interação assim bem informativo. Maravilha, vou começar apresentando então nossos convidados. João Carlos de Almeida está aqui com a gente, empreendedor, com uma ideia que já falei para você aqui fora do ar, que eu achei muito bacana, um brechó esportivo. Conta um pouquinho para a gente quem é você e um pouquinho da sua empresa. Obrigado pela oportunidade, meu nome é João Carlos, sou atleta há muitos anos, sou triatleta há 35 anos, né? Já viajei muito aí pelo mundo e numa dessas viagens fui num brechó esportivo nos Estados Unidos, isso em 1999, e comprei minhas primeiras coisas lá, que eu morava nessa cidade lá, e falei, pô, esse negócio aqui é interessante, mas era uma ideia assim, bem longe, sabe? Eu falei, esse negócio pode dar certo no Brasil, esse negócio... E a loja vai fazer 2 anos agora, então eu demorei para botar essa ideia em ação, mas desde então está indo muito bem, sabe? E o brechó, como você falou, é uma ideia boa para quem está comprando, para quem tem um produto parado e girando mercadoria. Bacana. E tem uma coisa bem que é um diferencial, né, do brechó, que é essa questão da economia circular, né? Eu queria que você falasse sobre isso. E a questão da democratização do esporte por meio do brechó. João, como é isso? Essa parte aí é assim, eu fico até feliz lá de estar trabalhando e ver uma pessoa que não tem tanta condição financeira de comprar um Nike super atual, sabe? Comprar esse mesmo tênis com pouco de uso, por 1/3 do preço dele, sabe? E poder usar. E o lance do brechó também é de... os materiais parados, né? Não dá o cara construir um tênis daquele, usar matéria-prima e depois a pessoa compra e não usa porque não faz mais o esporte e o material se degradando lá sozinho, sabe? Então, dando uma vida nova, como é o nome do meu brechó, que é o segundo tempo, que a ideia é essa, é o segundo tempo do equipamento. Isso. Né? O cara usou muito ou não muito e passou para frente. Então, dar o acesso a esses equipamentos para o pessoal com menos estrutura, sabe? É bem satisfatório, bem legal. E legal ver o pessoal indo lá, mandando para os grupos, olha aqui a camisa, o tênis, a sapatilha que está aqui. Então, esse é um lado bem bacana da loja. Eu Legal. acompanho o perfil, né, pelo Instagram, e eu sempre vejo produtos novos, né? Muita coisa nova. Sempre, né? Sempre, é o tempo todo chegando coisa. Eu já estou num ponto que eu estou negando o produto, sabe? Até por nível de saída, de procura, de demanda. Uhum. E a loja tá cheia, não é uma loja grande, né? Não dá pra gente começar com uma coisa muito grande, então eu tenho que ter uma sequência lá, um número, mas é o tempo todo coisas novas, sabe? Vai fazer 2 anos ainda e cada vez chega uma surpresa lá, uma coisa que eu nunca vi na vida. Então é bem legal, bem interessante. Bacana a rotina. Demais, legal. Realmente uma ideia bacana, a gente vê esse como mistura, né, o esporte com o negócio, exatamente, né, com o investimento. Mas a gente tem uma outra ligação muito importante do esporte, que é com a educação. E para isso o Fernando Freitas está aqui para bater um papo com a gente também, falar sobre o projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Como é que funciona esse trabalho do esporte com a educação? Fernando, seja bem-vindo também. Obrigado, Lacerda. Obrigado, Steph. Cumprimentar aqui o nosso colega João. Então, a ideia ali, fazendo um gancho com o João trouxe a tentar trazer o acesso a questões esportivas, né, para uma camada da população. E o nosso caso dialoga com o do João, que é o seguinte: diferentemente das escolinhas de futebol que a gente sempre via, João, lá no PSU, que é pagar uma taxa e ter um professor, a gente não queria uma escolinha de esporte. A gente queria trazer a criançada para que ela compreendesse a importância da educação. Mas como na pedagogia você tem um reforço positivo, que é o gancho para atrair, a gente trouxe a criançada para tirar boa nota na escola, então tem que ser bom na escola, através da escolinha de futebol. Então, em 2009, a gente lança esse projeto, tivemos 120 procuras, né, a procura de crianças,
e funcionava num terreno campão mesmo, daqueles campos antigos ali de Ceilândia. O Setor Pessoa é um bairro de Ceilândia. Sim, conheço. E ali foi engraçado, o Lacerda, porque começa a mobilização social, né? Os pais colocaram a criança e qual era o único requisito para entrar no projeto? Tinha que ter, a partir da inscrição no projeto, tinha aula segunda, quarta e sexta, tinha que ter a nota mínima de 7 no boletim. A nota da escola pública é 5 para você passar. Aí soma os 20 pontos final de ano, divide por 4, dá 5 e está aprovado. Isso. A gente exigia 7. E 7 era a média das escolas particulares. Porque a gente queria que, através do esporte, as nossas crianças ficassem também competitivas na educação, em buscar uma vaga na universidade pública, no mercado de trabalho. E isso deu muito certo, né? Então, e aí a gente depois foi para a mobilização comunitária, a própria comunidade foi exigir do governo melhorias para nós, porque não se tinha mensalidade, né? A mensalidade era a boa nota no boletim escolar, e a gente depois veio voluntários de pedagogia para dar o reforço. Então, e se a criança não tirasse o 7, ela ia ser expulsa? Não, porque aí a gente estaria colocando a criança onde a gente não quer, que é relegada. Sim. Ela iria para... No horário do futebol, ela iria para aula de reforço. E aí, Steph, que veio a surpresa. A criança ficava tão agoniada para jogar bola. E aí, quando ela estava ali estudando, vendo o grito da criançada jogando bola, porque a sala de aula de reforço era do lado da quadra, que a gente começou no terrão, foi para uma quadra de escola pública e agora, se Deus quiser, a gente vai voltar para um campo sintético que tem lá no PSU, 4 campos sintéticos. Quando a gente começou, não tinha nenhum. Legal. Então, o que acontece? Os moradores começaram a cobrar das nossas autoridades investimento na área de esporte, porque o projeto deu super certo. E aí a criançada, o que fez? Para não ir para aula de reforço, ela estudava em casa. E tinha um medo danado do pai dizer que levava bronca para o professor da escolinha. Então, hoje eu estou como secretário executivo deste instituto, mas estou lá há 20 anos. Ele foi fundado em 24 de março de 2007. Já fui presidente 2 vezes, já fui outros cargos, hoje eu estou como secretário executivo, mas na época, Lacerda, a intenção era essa, era como é que a gente faz a nossa criança estudar? Como é que a gente faz ele ter boa nota, né? E aí, assim, como é que a gente ajuda as famílias que muitas vezes são desestruturadas, a mãe passa o dia fora, o pai passa o dia fora trabalhando, geralmente o filho é criado com vó ou então fica sozinho em casa, essa era a nossa realidade ali quando começou o projeto. E a gente viu que através do esporte é possível sim fazer inclusão social, mas também é possível sim aumentar o nível no interesse pela educação, porque a educação ela não é um caminho, ela é o único caminho, a educação em todos os sentidos. É isso. Fernando, como é que o projeto afasta a criança assim, da violência, da evasão escolar? Então, aí nós temos um trabalho multidisciplinar, né? A gente atrai a criança pelo esporte, mas sim, ali ela tem palestras com a unidade de PROERG da Polícia Militar, que é de prevenção ao uso de drogas. Você tem palestra agora de violência doméstica, você tem aula de reforço. E a gente tenta dialogar, Esther, porque a gente não consegue fazer tudo. Aqui a gente assume nosso papel de terceiro setor, né? O primeiro setor é o Estado, o segundo os empresários e o terceiro a gente. A gente ajuda o Estado na política pública. O que acontece? A gente encaminha a família da criança para os CRAs para tentar ver os benefícios do governo, a cesta básica, porque não adianta nada a gente dar esporte para a criança e ela chega em casa e vê uma família, violência doméstica, ou então não tem o que comer. Então a gente conta com os comerciantes que às vezes manda lanche lá para a criançada. É natural, Lacerda, a criança chegar, olha, tio, hoje eu não consegui comer nada, não me deram nada para comer. E a gente tem que se socorrer ali de uma padaria, e tem vários comerciantes que entenderam. Então, talvez o segundo maior ganho do projeto, o primeiro, é você trazer a criança para um espaço esportivo onde ela aprende valores, coletivismo, disciplina, né, se manter afastado, não brigar, trabalho em grupo, essa psicologia. Você tem a pedagogia com os professores, com aula de reforço, mas você também tem ali que é você tratar não só a criança, mas a família. Não adianta nada você pegar a criança e ter ali naquelas 2 horas de esporte, ela ter uma realidade e depois ela volta para a realidade dela. E a gente conseguiu fazer muito isso. Hoje nós temos casos aí de servidores públicos, de gente que tomou, graças a Deus,
um bom caminho na vida, e muitos voltaram para agradecer, e a gente pede, olha, repliquem a história, vale a pena, né? E temos agora parceiro tratando das crianças, assistência jurídica, tratando da família da criança. E essa é a realidade. Então, manter a criança, a evasão escolar, por exemplo, o boletim. E aí o que acontece? Muitas vezes a professora, sabendo que aquela criança estava naquele projeto, falava, eu vou lá no projeto falar que você está conversando muito aqui na sala. E às vezes ele não ficava quieto, João, não é porque ele queria ficar quieto, mas porque ele não queria ficar longe do projeto. Então, o esporte, o amor ao esporte, a gente pode usar como mola propulsora de outras mudanças. Eu acho que isso é a coisa maravilhosa. E o esporte traz a gente para muitas experiências diferentes, né? Eu vou trazer o João de novo aqui para a conversa, porque você contou para a gente como é que surgiu a ideia do brechó, que você viu fora do Brasil, mas como é que começa a sua relação com o esporte? Porque, com certeza, tem uma história aí para você trazer o esporte para a sua vida como empreendedor, que é isso que o Fernando estava falando, né? O esporte, às vezes, ele leva a gente para um caminho diferente. Nem todo mundo que entra sai um jogador, sai um atleta, mas a gente vai se relacionando de diferentes formas, né? Não, e o esporte, além te deixa determinado, né? Quando você gosta de uma modalidade, você não quer perder, você quer se alimentar bem, quer ir para a escola para conseguir manter o seu time lá, né? Então ele te dá uma direção que às vezes em outro lugar você não achava. Isso. E a partir do esporte você consegue levar para o resto dos outros fatores da vida, né? Trabalho, família. Então, e o esporte na minha vida começou antes de eu nascer. Meus pais já eram atletas, minha mãe já era nadadora. Meu pai jogava bola, fazia uns esportes, lutas marciais, mas a minha mãe era atleta mesmo. Não era profissional, mas levava o negócio a sério. Então, meus pais sempre incentivaram a gente lá em casa a fazer esporte. Eu era judoca quando era bem novo, já nadava também. Meus tios eram educadores físicos, irmãos deles. Também, quando eu comecei a fazer triatlo, um deles já estava envolvido no triatlo. E aí eu entrei, nunca mais parei. Formei educação física já pensando, né? E aí eu tenho uma assessoria esportiva especializada em triatlo há 20 anos, há 22 anos, que é o meu trabalho mesmo, que eu sempre fiz. Eu era atleta, depois virei técnico, tenho essa assessoria e nunca parei, sabe? Então o esporte está sempre envolvido na minha vida e agora com esse novo, com o brechó, eu estou até diminuindo as minhas atividades na assessoria, que a gente vai cansando um pouco ser professor, né? Não é fácil. E aí agora eu estou dando o gás máximo lá no brechó Aí mesmo. A empresa vem tomando lugar. Tá tomando, exatamente. Aí o negócio está rendendo, então a gente vai dar o gás lá nessa... E fazendo o gancho também com o que o Fernando falou, que ele falou, né, dessa importância da inclusão que você traz também. E às vezes para quem está começando a se desenvolver no esporte, sim, é importante ter um equipamento. Claro. E a gente sabe que com o desenvolvimento das coisas hoje, cada vez mais tecnologia e tudo, as coisas vão ficando caras, né? Não, o mundo do ciclismo ele tá surreal de caro. É uma coisa assim... Tem bicicleta que vale mais que carro. Tem muito mais. É uma coisa assim que não dá para entender. É fisicamente impossível. Uma bicicleta que pesa 6, 7 quilos, mais cara com uma moto de 200 quilos. Uma motona daquela, sabe? Então isso é um lado do brechó, né? Como eu falei daquela vez, que vai dando acesso a essas pessoas. E o brechó tem dois públicos, né? O que leva os equipamentos e os que compram. Né? O que leva é o que já faz há muito tempo um esporte, tem muita coisa e vai deixando as coisas mais antigas ali. Ou tem aquele que começa e não continua, que também tem muito isso. O cara, não gostei do jiu-jitsu, não gostei do ciclismo, e vai deixando e leva as coisas e vai chegando às outras pessoas. João, tem planos assim de levar o brechó para outras regiões do DF? Sim, eu penso, mas eu tô assim, eu sou um bebê nesse mundo de comércio, né? 2 anos para uma loja não é nada, então a gente está aprendendo, e eu também não quero dar nenhum passo maior que a perna, porque... Certíssimo. Então, mas eu acho que seria um bom passo lá no centro de Taguatinga, seria um bom lugar, que eu vejo que muita gente vai lá na loja de Taguatinga, do entorno, de todos os lugares, então... Se eu tivesse assim, a próxima seria lá, com certeza. Boa. Acho que é um bom lugar, pro perfil da loja, sabe? Uhum. E, Fernando, queria que você contasse pra gente também a sua relação com o esporte, então, porque se você entra com esse projeto levando o esporte para a vida das pessoas, né? Boa. Em algum momento eu imagino que ele também chegou na sua de uma forma especial. Quero saber também. Olha, diferentemente do João, eu gostava muito de futebol, participei dos jogos
interclasse do Centro de Ensino Médio 10, o CF13, mas meu apelido era Mão de Quiabo. Eu jogava no gol e não era de alto rendimento. E aí eu fui estudar, viu? Eu falei, olha, o meu esporte termina aqui. Eu jogava no futebol amador, campeonato amador ali nos campos de terra de Ceilândia. E eu sempre... Aquele sonho de toda criança que vai virar jogador de futebol, né? Mas graças a Deus, Steph, eu tive alguém que me disse assim, ó... E foi essa frase que fez nascer o projeto. Ó, aqui nós estamos querendo formar o cidadão. Se vier o atleta, maravilha, é consequência. Uhum. E isso falei quando eu estava fazia o GDF tinha os CIDs, né, que eram também a parte, você tinha o CIO, que era da parte de língua estrangeira, e você tinha o CIDs, que era ligado à Secretaria de Educação, que era desporto, né? Futebol, era o desporto. Isso é importantíssimo. Então eu participava do CID, jogava os interclasses, jogos da juventude, né? Era um bom goleiro, mas depois o tempo foi passando, a gente foi ficando... meu apelido no início era Mão de Quiabo, mas aí eu consegui, com muito treinamento depois, ser um bom goleiro. Mas sempre gostei. E aí depois saí da escola, fui para o mercado de trabalho, né? Não virei profissional e tivemos a ideia de, dentro da associação, voltar com esse projeto. E a gente é ligado ao esporte até hoje, né? Hoje eu estou como presidente agora de uma associação de servidores e lá tem uma pegada boa, porque lá tem um clube, tem uma estrutura também no esporte. Então o esporte para nós é vida e é parte indissociável de falar de saúde, né? A gente não consegue falar de saúde. E aí eu acho importante que a gente popularize o esporte para que o esporte, mesmo sendo de alto rendimento, ele consiga chegar em toda a população. Daí, por isso, o brechó é importante, o esporte como inclusão social é importante, porque o esporte precisa ser popularizado. E graças a Deus, hoje, algumas modalidades de esporte, Lacerda, a gente precisa de muito pouco para praticá-lo. Sim. Outras já precisa, quanto mais vai aí para as competições, aí vai. E a gente nota que a gente precisa contribuir e chamar o Estado, e aqui eu não estou dizendo de governo, estou dizendo do Estado como nação, para olhar para o esporte. Por exemplo, eu estava vendo a discussão agora na nossa Olimpíadas do Gelo, né? Sim. Que nós ganhamos uma medalha. E ninguém sabia nem como se praticava aquilo, né? E virou sensação nacional. E a gente fica orgulhoso quando vê um brasileiro, em qualquer modalidade esportiva, subindo ao pódio. Só que a gente não olha para o investimento. Às vezes a gente esquece. Muitas modalidades a gente só lembra que existe de 4 em 4 anos, né? Perfeito. Não, é isso que eu ia falar. A gente reclama do resultado do Brasil nas Olimpíadas, só na época lá das Olimpíadas, quando sai lá para trás de vários países, né? Porque no resto do ciclo olímpico você nem lembra que aquele cara existe. Exatamente. O governo não apoia, não tem nada, os empresários também, mas na hora lá das Olimpíadas acha ruim, que o Brasil perdeu para não sei quem. Eu fico pensando em quantos Pelés a gente perde aí por falta de uma oportunidade, né? De investimento. Quantas Leila do vôlei, quantos ícones do nosso esporte, de todos os esportes, o Brasil, o talento do Brasil não dá para mensurar, sabe? A quantidade de gente e da garra que o brasileiro tem. Se tivesse... Você vê, o cara foi campeão no gelo. Você quer ver um dado aqui, para trazer o Lacerda para um debate, que a área dele é esporte. Olha só, o futebol feminino da seleção brasileira sempre apresenta rendimentos de chegar em mais etapas, né? Sim. E você vê que não tem tanta crítica à nossa seleção brasileira, a feminina. Já a masculina já tem um pouco mais de crítica. Mas você vê, as escolinhas de futebol hoje ainda são praticamente dominadas, o mercado, para o público masculino. Mas está mudando aqui no DF. Nós já temos Riachundo 2, Samambaia, Recanto, no Guará já tem aí escolinhas de futebol feminino. E tem procura. E é o que a gente estava conversando, né? Tem crescido o número de times femininos no DF. Tem crescido. O Arimateia, por exemplo, o famoso campeonato ali amador de Taguatinga, você vê que já está tentando ali incluir a modalidade. Já teve né, presença feminina. Isso. E lota ali, né? Mexe com a comunidade ali, fica realmente lotada ali a arena no Taguaparque. E aí, Lacerda, olha o curioso. A gente começa a falar de esporte, falamos de economia solidária, falamos de movimentar a economia, falamos de inclusão social e chegamos agora aqui nessa questão de olhar também o futebol feminino. Então, assim, pelo esporte você pode debater muita coisa.
pelo esporte você pode trazer a mudança da sociedade pelo esporte. Eu costumo dizer que o esporte ele envolve, além, por exemplo, se a gente for pensar em pastas de governo, além do próprio lado esportivo, mas turístico, economia, segurança pública, é muita coisa, envolve trabalho, né? Então é muita coisa envolvida. Gasto com saúde, né? Porque uma gira, né? Exatamente, você tem uma população que está praticando mais, você tem uma população mais saudável. Exatamente. Então, o esporte ele acaba girando em várias áreas, né, da vida do ser humano. E eu acho que aí mostra a importância do trabalho de vocês, o lado da inclusão, o lado da parte da economia também, claro, como atleta, como professor também, mas eu acho que o lado da economia, João, até para você falar um pouquinho mais disso, do mercado do esporte como negócio, porque muitas vezes a gente vê um pouquinho de lado isso, é uma loja de esporte, não dá muito valor, mas não, ela tem uma procura porque existe essa demanda das pessoas, né? Sim, claro, e isso não é de recente, né, mas com a televisão, a TV a cabo, com esses canais de esporte, assim, vários esportes, até o ciclismo mesmo, depois que a Volta da França começou a ser passada ao vivo na ESPN, não sei o quê, tudo se transformou. O mundo do surf também, sabe? Essas marcas, assim, é muita grana que gira dessas empresas, contando que essas bicicletas aí, quando já se viu uma bicicleta de 80 mil reais, sabe? 70 mil é uma bicicleta... Então, se tem esse valor é porque estão pagando, né? Exatamente. Né? Se estão pagando mercado. É porque tem gente. Então, é isso. E um dos pontos do brechó é esse, né? O cara comprou aquela bicicleta nova, ou equipamento qualquer, um item esportivo, repassou, tá girando mais, né, receita, eu emprego mais uma pessoa lá no brechó, a gente paga imposto, então tudo vai girando, né? É a economia circular dos materiais seminovos, né? Da segunda mão. João, eu tenho uma curiosidade. Dá dinheiro o brechó? Assim, a ideia do brechó é ganhar... sustentar? Assim, como eu falei, a loja tem 2 anos, né? Eu tiro um pouco lá, tenho o meu funcionário lá, tá girando. Até hoje eu não tive prejuízo, sabe? Desde que eu abri a loja, foi 2 meses aí que empatou, o resto não é um mercado milionário ainda. Sim. Mas tá indo muito bem. Dá para viver. Em 20 meses aí, foram 9 mil itens vendidos. 9 mil coisas que estavam paradas, sabe? São mais de 5 mil vendas. Então, o negócio gira. E a ideia do brechó é ganhar de pouquinho, na circulação, né? O cara não dá para eu querer ganhar muito, porque o dono do produto, já que é tudo na consignação no brechó, eu só pago o cara quando vende. Né? Eu não compro nada. A gente combina um preço depois. Então, a partir daí, eu ganho um pouco, mas tá indo, tá num rumo bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de curiosidade mesmo. Você falou que de vez em quando as coisas vão chegando, de vez em quando tem uma coisa que você nunca viu. O que já teve assim de diferente que chegou no brechó para você? Eu já vi snowboard. Snowboard, já vendi lá. Roupa de neve tem até uma circulação constante. Porque o brasiliense tem um poder aquisitivo bom e viaja muito. Tem muita gente que viaja. Aí então, ele usa uma vez? Usa uma vez, fica parado em casa e bota lá. O último legal que eu achei lá foi um simulador de snowboard. Mas para andar é um skate que anda de lado. O skate só anda assim, né? Esse anda de lado, assim, igual o snowboard. Você pode andar em todas as direções. Então tem umas coisas assim que vão chegando. Tênis de golfe específico, sabe? Tênis, calçados específicos para cada esporte. É bastante coisa. Vamos voltar aqui para o Fernando. Fernando, eu queria saber se tem histórias de alunos que tiveram a vida transformadas pelo projeto. Transformadas. Nós temos. Eu até estava procurando aqui nos arquivos aqui. Eu fiz um post recente no Instagram, né? Sim. Eu estava agora presidente do clube e aí eu contratei uma banda dessa para agitar uma festa de final de ano lá da associação. E eu tô olhando um rosto me encarando, assim, da banda. O cara lá, grandão, já meio parrudo, né? E tá me encarando e eu falei... botei problema. Será que quer falar comigo? E o cara era da banda, né? E aí ele chega perto de mim, depois do evento, né? Que é um evento grande. Sim. E ele... Tá lembrado de mim não, professor? E como eu já dei aula em vários projetos, eu... Pai, não... Sou fulano de tal, lá do projeto Bom de Bola.
Eu falei, não é possível. Rapaz, o cara era miudinho de 7 anos. E o primeiro choque, eu falei, misericórdia, o quanto que eu tô velho. Quanto tempo passou nisso aí? E aí ele falou, não, olha, eu me formei em educação física, tenho um filho, gosto de colocar meu filho no basquete, jogo basquete lá na quadra da 14 do Pessoa. Que legal. Na quadra pública. Eu falei, tu tá lá no Pessoa? Tô lá no Pessoa, minha família tá lá. E isso dá uma sensação, a voz embarga, porque dá uma sensação assim, cara, a gente conseguiu interferir no curso de uma vida. Pode ser só uma, mas a gente sabe que o nosso voluntariado tá ali. De uma certa forma, a gente conseguiu encaminhar. Mas infelizmente tivemos também o outro lado, né? De gente que saiu do projeto e foi preso e teve a dificuldade. Tivemos também o mau exemplo, né? Sim. Porque a Iracema não pode chegar aqui e vender só a parte bonita. A gente tem que também dizer que infelizmente a gente perde essa luta para manter nossa juventude longe das drogas, longe da violência, longe das facilidades que às vezes a violência proporciona naquele momento, né? A vida fácil. E a gente tem esses, mas é importante que a gente tenha nessa balança, Steph, para te dizer, nós temos mais bons exemplos. Por exemplo, várias mães chegam para nós e relatam que o filho está mais disciplinado, que o filho antigamente chegava da escola de manhã, ia para a televisão, ia comer, ia para a televisão. Hoje não, os relatos são diversos. Meu filho chega, ele já quer fazer a tarefa porque ele não quer ter problema no esporte dele. Ele não quer ir para a aula de reforço. Inclusive, tem uma mãe, a dona Luciene, ela fala, Fernando, olha, a maior dificuldade que eu tinha era fazer com que ele fizesse a lição e o irmão ensinasse, que ele é impaciente. E hoje ele chega e ele está uma pessoa mais paciente. Ele deixa o irmão ensinar, que às vezes ali a matemática confunde um pouquinho, o português é uma língua com muitos detalhes. Então nós temos esses exemplos e a gente fica bacana. E nós tivemos já pessoas que já foram aí para a Série B, através do nosso projeto. Eu ia perguntar você ia perguntar isso? Porque a gente vê muito, né, saindo de projeto social, muitos craques aí, tudo. Se já alguém de nome passou já tivemos também. atletas que já foram aí para São Paulo, né? E assim, a gente não é, Stephanie, uma escolinha de futebol. Nós somos um projeto social. Então a gente não federa, a gente não tem lucro, não é o seu objetivo. Não é. Era isso que eu ia perguntar. Então assim, eles vão para Pineiras, a gente fala, olha, juiz, o papai agora é com você, a gente não faz. Várias clubes de futebol chegam no nosso projeto, Sim. Né? Porque nós temos parceiros que divulgam as iniciativas, chegam na gente e a gente deixa muito claro, olha, nós não somos escolinha de futebol, nós não somos clube de futebol, nós somos um projeto social. Então, assim, essa tratativa daí para aí é com o responsável, né? Como a gente tem, eu sou agente de proteção da vida, nós temos toda uma proteção da criança, do adolescente para essa área. Inclusive a legislação avançou muito, viu? Nessa proteção, a CBF tem atuado bastante depois daquelas trágico episódio lá no Flamengo, né? Sim. Então teve todo um grupo do de Ninho do trabalho, Urubu, né? E tal, e a gente alerta. Mas tivemos, graças a Deus, e o maior resultado desse projeto, Steph, para nós, é ver os pais acompanharem as crianças, terem um momento. Porque como é à noite, não é de dia, não raras vezes o pai sai do trabalho e consegue ficar ali do lado. E a gente vê que às vezes o único convívio que o pai está tendo com aquela criança de afeto é naquele momento. Porque depois a criança vai dormir, o pai sai 5 da manhã para trabalhar, quando chega a criança às vezes já está dormindo, né? Porque tem que dormir cedo. Então, esse eu acho que é o maior ganho. E a maior dificuldade, assim, eu queria que você falasse sobre isso. A maior dificuldade que nós temos hoje, como todo projeto social, como todo projeto novo que se propõe a dar uma nova metodologia, é o financiamento. Já foi mais difícil. Hoje, através das redes sociais, através dessa nova geração que tem vindo aí com um olhar mais empático, de participação, porque antigamente nós tínhamos aquela coisa assim, cada um cuidando do seu. Hoje eu acho que a geração tem feito uma construção, né? Então, é o financiamento, porque tudo tem um preço, né? Por mais que tenha um trabalho, você tem os profissionais ali, muitos deles são voluntários, a gente agora está indo atrás da UNB e
Pode falar outra universidade? Falar, Universidade Católica, como é particular, eu não sei se... Não, pode E falar. a gente está tentando trazer os profissionais, alunos de educação física e de outros cursos. A gente uma vez conseguiu 30 atendimentos odontológicos para essa criança. Então, assim, a gente vai buscando tudo que a gente pode dar para essa criança para que ela possa ter ali uma situação. A gente conseguiu lanchinhos para lanchar depois do esporte e tal, e a gente tem muito parceiro, né? Só que, é claro, para você manter um projeto desse há mais de 10 anos, às vezes o parceiro cansa. Às vezes ele também passa pela dificuldade financeira dele. Eu lembro que quando a gente veio a pandemia, a gente parou completamente o projeto, tinha mãe ligando, pô, Fernando, não tem aí um lanche que você possa continuar dando para a gente, porque às vezes a criança precisa aqui, a gente foi se socorrer dessas situações. A área social, Lacerda, ela é uma área que você precisa ter uma resiliência muito grande, porque ela vive de... Conseguir as coisas nunca é fácil. Você está no alto aqui, tá beleza, mas depois vem o baixo, vem uma situação dessa, às vezes a economia não está tão aquecida, e a doação é a primeira coisa que qualquer um corta do orçamento, Exatamente. tá? A Na hora que doação pesa para é o social primeiro a sair. é o primeiro que sai. Mas é gratificante, eu não posso nada tenho a reclamar, graças a Deus. Sim. Né? E detalhe, nós temos hoje alunos voltando e ajudando. Que legal. Que já estão... Quem já passou pelo projeto. 23, já estão já encaminhados na vida. Eles voltam para nós e perguntam, olha, eu quero ajudar aí, coloque minha contribuição, meus R$30, Isso é meus R$20, mas eu quero ajudar, né? Isso é uma outra forma de mostrar como mudou a vida dessas pessoas. Como né? muda o processo da empatia. Porque ele quer ajudar entendeu? o próximo a ter a vida transformada da mesma forma. E Uma é isso. corrente. E a gente está tentando levar para outras cidades. Para levar para outras cidades, a gente precisa de voluntários. Porque, às vezes, o projeto é bom, mas falta perna para tocar. Falta perna. Por exemplo, a gente tem que limitar o número de discussões. A gente não consegue pegar todas São quantas as crianças crianças hoje? Hoje, 120. A capacidade máxima que a gente tem. No mesmo local? Né? No mesmo local. Meninos e Só meninas. que aí tem dias alternados. Só Então, meninos? aí eu falava Só com a Steph ali, meninos. né? Hoje é só menino porque a gente precisa de mulheres também para nos ajudar, né? Para pegar o futebol feminino. E tem público. Como a gente estava falando, né? Tem procura. E aí, assim, aí agora o Hernandes, que hoje está lá na diretoria, ele está tentando, junto ao UNB, trazer os estudantes de educação física e até de medicina, já teve estudante parceiro da gente lá, né? Para tocar essa outra parte do projeto, né? A parte que mais a gente tem voluntário é na parte de pedagogia, de letras, de matemática, isso aí vem muito. Agora, na parte de educação física, lembra que eu falei da dificuldade? Porque assim, Sim, eu queria que ele você fica ali falasse. 3, 4 meses e acha, mas aqui eu não estou tendo. Mas ele não entende que não é só a educação física, não é só a parte acadêmica que está ali. É uma parte o cidadão. social. Bem Mas a gente tem maior. vencido. Graças a Deus temos superado, temos buscado parceria aí com essas duas grandes universidades. Tem outras faculdades também que a gente vai. Mas é porque é um trabalho voluntário, né? Às vezes o cara também precisa da bolsa de estágio dele para ele poder tocar a vida dele também, e a gente compreende isso numa boa. Ô, João, eu queria falar um pouquinho de transformação de vida com você também, mas buscando agora um pouquinho do seu lado professor, né? Porque fazer triatlon, vamos combinar, não é nada fácil, né? O cara tem que ter muito foco, a pessoa que se predispõe a fazer o triatlo é muito esforço, porque não é fácil. Ele tem que gostar muito das 3 modalidades, né? De nadar, pedalar e correr, porque é uma rotina puxada, né? A gente tem que fazer pelo menos 2 modalidades por dia, né? Para você treinar para um triatlo legal, fazer... E hoje virou o triatlo da moda é os triatlos de longa distância, né? Provas de meia Ironman, de Ironman, viraram assim, tem uns 10, 15 anos que o Ironman transformou o mundo do triatlo também. Um cara entra num triatlo hoje, ele não quer fazer o triatlo curto, ele não quer começar com o pequenininho. E a gente tem um histórico legal aqui em Brasília de triatlo, né? Tem, Leandro Macedo, essa cidade Mariano aqui Rata. é um dos melhores lugares do mundo para treinar triatlo aqui, para pedalar aqui é maravilhoso. Quantidade de clubes com piscina não dá nem para falar, né? É muita piscina, mas o cara tem que gostar muito do triatlo, das modalidades para continuar, porque a gente acorda de madrugada, pedala tudo, né? Treina bem cedo. Aí tem outro treino, às vezes, no final do dia ou na hora do almoço. E qual é o público que procura o treino de triatlo? Atualmente, com essa história do Ironman, o cara já estabilizado na vida.
Com a mesma história dos preços das bicicletas, o cara já tem que estar bem para comprar uma bicicletinha razoável para começar a fazer triatlo. Então, o cara mais velho, de 30, 40 anos, que já está com a vida tranquila financeiramente, até de filhos, mas... E aí ele tem tempo para treinar, uma cabeça boa para não ficar preocupado e conseguir fazer os treinos. Então, hoje, o triatlon, né, que eu estou falando aqui, assim, nada estudado, a gente vê que... Pela sua experiência lá na assessoria. Como assessor, né, como técnico e como atleta, é uma galera mais velha hoje em dia, mais estabilizada financeiramente. E tem impacto na vida dessas pessoas, esse treinamento? Tem, na vida tanto saudável quanto na vida social e de família, ajuda. Na família, às vezes, até atrapalha, que a gente conta, porque o cara treina muito. O cara não tem tempo para ficar em casa. A mulher reclama, falava, a minha mulher não quer ouvir teu nome não, João, lá em casa. Quando fala que o João tem treino sábado, 6 horas da manhã. E depois dos treinos tem as viagens, porque esse povo, depois que eles competir, treina, né? já começa a ir para outros estados, tem várias táticas, né, família, né? O cara treina e fala, não, eu vou fazer um triatlo lá em Cascais, em Lisboa. Aí vai junto. Aí vai junto, já faz uma viagem. Ela, então tá, então você pode treinar. Mas não é fácil, não. Você me permite fazer uma pergunta pro João? Fica à vontade. Para quem hoje você falou dos clubes, né? É possível hoje em Brasília fazer triatlo utilizando só a parte pública da cidade, a parte, por exemplo, os parques, o Lago Paranoá? Totalmente. A única coisa que a gente precisa de uma estrutura mais assim é a piscina, né? Que normalmente tem que se pagar para frequentar um clube, para ter um professor. Mas o ciclismo e a corrida você pode fazer sozinho. Mas a natação pode fazer no lago? No lago? Pode. A gente faz semanalmente, a gente treina no lago. Tem vários pontos que já virou ponto de nadador. Lá na ponte JK, de frente pro restaurantes ali, aquilo ali virou um ponto de natação. A galera para o carro e fica margeando. A gente evita atravessar, né? Fazer de uma margem a outra. A gente entra aqui, fica margeando, uma beirinha ali, vai tanto e volta. Mas dá. A estrutura de pistas aqui para pedalar é... É porque hoje nos parques, né, João, aqui do Sudoeste, o Parque da Cidade, você vê a galera mesmo num ritmo não de lazer, mas num ritmo assim, treinando. Você vê que o mundo da corrida também aí corrida de rua, tá uma loucura, né? Você sai domingo de manhã aqui, tem 3 corridas de rua no domingo aqui em Brasília. A média tá sendo essa, são 3 por domingo. Você tem que escolher para ir lá, até pelo trânsito também, que eles fecham, né? Mercado mas virou um mercado... Você acha que isso mostra um modo de vida do brasiliense de buscar mais o esporte? Você consegue comparar isso com outras cidades? Esse mundo da corrida, ele tá no Brasil todo, né? Não é só em Brasília que aumentou muito, não. Eu acho que o pessoal viu que o difícil é começar a fazer uma coisa nova na vida, né? Eu nunca fiz isso, Então, depois que a pessoa começa a correr, ela vê que consegue, que ela é capaz de fazer um treininho longo, e ela vai aumentando, e a saúde dela, o condicionamento melhorando. E aí isso foi passando com as redes sociais, todo mundo postando alguma coisa, aí você vê o seu amigo lá, que era mais cheinho, já virou corredor, e um vai levando outra coisa. Melhora a qualidade de vida dessa pessoa. O que você está fazendo? Estou correndo. Estou correndo, exatamente. Então... E a corrida é fácil, você não precisa de ninguém. Você pode fazer em qualquer lugar do mundo. 40 minutos ali tu resolve tua vida, né? Já faz o seu treininho. Então, é o esporte, prático, né? O esporte, qualquer modalidade feita com certa seriedade, te dá saúde, te dá qualidade de vida e aí vai, E hoje, Lacerda, qualquer cidade, os moradores estão optando para que tenham espaços de prática de esporte. Você vê que a luta pelos parques, né? A luta por ter quadra, o pessoal do skate também. Eu ia falar do skate agora. Tem uma briga agora, porque não é fácil você ter uma pista de skate particular, né? Claro. E aqui no Distrito Federal ainda é tímido aí esse esporte para você. Como é o beach tênis? O beach tênis, os empresários montam lá as arenas, quadras, né? E aí você vê. E aí agora... A população, ela briga para ter saúde, briga para ter escola, briga para ter portinho, mas ela também quer equipamento de saúde. Tem o Parque do Setor em Ceilândia, tem aqui no Sudoeste tem o parque ali, tem o Parque de Águas Claras, que ali, cara, aquele parque é fantástico. Do Setoró. Né, do Setoró lá em Ceilândia, que já tem corrida ali. Bem bonito Cooper. E aí você tem outras cidades aqui brigando para ter seus parques, para ter um ambiente de praticar esporte. Faz muita diferença para a comunidade local, esses parques. E tinha que ter uma pista de skate em cada bairro da cidade. Eu estava na UNB discutindo isso. O
departamento de arquitetura lá dizendo a mudança das cidades através da prática de esporte. Ou seja, quando uma pessoa... Porque hoje você já tem academia 24 horas. Sim. Para pegar a galera que é frenética, Os né? que não dormem, que dormem de dia e... Não, eu treino 5 da manhã, então para mim é tranquilo, porque eu gosto de pegar e aí sai da academia, você já sai com o seu dever cumprido e vai para a rotina. Mas aí o pessoal estava falando, olha, hoje, inclusive até na construção aqui do Noroeste, uma das preocupações dos moradores que as construtoras disseram, olha, o morador quer áreas públicas para a prática de esporte. Lá em Águas Claras, além daquele parque, tem um outro parque ali de corrida que foi feito no meio da cidade. De tanto que o apelo por lugares esportivos. Eu acho que... E aí o governo tinha que investir, Lacerda. Diz assim, quanto mais incentiva a prática de esporte, você resolve o sedentarismo, você resolve várias doenças relacionadas várias outras, à obesidade. Principalmente a doença alta, mental, né? A saúde mental, Saúde né? Para doenças mental. relacionadas à depressão, né? Por isso que é indicada a hidroginástica, por exemplo. Então, assim, eu acho que o esporte, ele resolve muita coisa. Ele faz inclusão, ele gera economia, ele modifica a nossa cidade para a gente enxergar uma cidade mais viva, né? Aquela coisa do medo de sair de casa. Antigamente, as academias começaram a se fechar, né? Então, os condomínios, Sim. você tem uma sua piscininha, você tem sua academiazinha, e os síndicos viram que só isso não resolve, tem que ampliar a área de esporte, e aí eles passaram a cuidar do bairro. Porque eles viram que não adianta se fechar. Você tem que, na verdade, se abrir para cuidar da cidade através do esporte. Então, eu acho que o esporte é maravilhoso. Eu estava falando do skate, porque eu vi uma no Riacho Fundo, tem no PSU, e é profissional. E nós temos uma menina que é hoje Tem que aproveitar o exemplo dela aí, o né? bambambam. Eu acho que é interessante. O sistema americano de educação com esporte é muito bom, né? Que ele bota o esporte olímpico lá dentro da escola mesmo. Não é só o futebol, a natação, a bolsa, o vôlei. Né? Isso, as bolsas, né? As bolsas começam a incentivar desde cedo para, né, tirar campeões e isso, não só tirar os campeões, mas quem está atrás dos campeões vai no barco e tem qualidade de vida, e tem tudo isso que a gente falou, né? Então é desde cedo que eles botam todas as modalidades dentro da escola para... Antônio, Diga. Vamos voltar aqui para o Fernando. Vamos. Fernando, vamos falar do início do projeto, né? A questão do lixo. Queria que você falasse sobre isso. Né? O que mudou na comunidade, eu acho que é importante. Lá era atrás do Centro Educacional 6, que é uma escola de ensino médio, tinha um terreno baldio e ali a população jogava muito lixo, né? E aí a gente limpava, as administrações limpavam, mas jogava lixo. Então, a gente resolveu limpar, nós mesmos limpamos, fizemos um mutirão de limpeza, colocamos ali, cercamos, colocamos uma trave e virou um campinho de futebol. E aí, Lacerda e Steph, a comunidade já veio diferente. Depois que a gente colocou as traves, as traves, a comunidade respeitou, não jogou mais lixo. Né? E aí, é claro, porque aí tem a chuva, era de noite, tinha iluminação, a gente foi para uma quadra, e dentro de uma escola pública, fizemos uma parceria com a Escola Classe 43, e a quadra era coberta, e aí você falando do modelo americano, Lacerda, eu não entendo, Steph, até hoje, por que as nossas escolas já não são inauguradas com uma quadra coberta, com mini ginásio, com piscina, né? Porque a gente vê na sessão da tarde, eu sou da época da sessão da tarde, viu? Aí você olha aqueles filmes americanos, aqueles filmes de comédia americana, toda escola nos Estados Unidos tem lá um ginásio, tem um auditório, tem a torcida, tem a torcida organizada, a líder de torcida, o líder do que é um esporte nos Estados Unidos, né? Exatamente. Tem competição lá, né? E aqui no Brasil, não. Mas eu não vou falar nem do Brasil, Lacerda, eu vou falar do nosso quadradinho, do Distrito Federal. Aqui a gente tem estrutura para ser um celeiro de esportistas, né? Então a gente começa assim, né? A gente olha o filme e olha a nossa realidade. E começa a se perguntar, por que a gente não é assim? É um exemplo, você falou, né, da época da sessão da tarde. É da sua época também? Também. Que a gente já vê um bom tempo, né? Por que a gente não está aproveitando esse bom exemplo já há bastante tempo, né? Eu tô com 40 agora, né? Eu tô com um pouquinho mais. Eu assisti a sessão da tarde, aí vi aqueles filmes legais, e toda escola, João, não era só
a universidade. Outra, era a escola de primário, médio. né? De Isso ensino é médio. todas, eu não é lembro. uma ou outra, São são todas. todas. São todos, é. E aí eu brincava com os colegas e indagava para os meus professores, por que a gente não é igual, né? Por que não tem isso aqui? E depois aí começaram a cobrir as quadras. Uhum. E olha que interessante, através do esporte as escolas, a comunidade começou a ir para dentro da escola porque eu quero usar a quadra de noite. Porque a escola era fechada. Acabou ali, deu 18 horas, trancou, era um corpo estranho dentro da comunidade. Então a gente foi para essa escola, então a escola ficou aberta, a comunidade cuidava, pintava a quadra, a comunidade fazia o mutirão de restaurar e tinha essa área lá. E a gente foi brigar para a construção de um campo sintético dela, né? Na época, começou a surgir as vilas olímpicas aqui no DF. Sim. Foi nessa ideia da Vila Olímpica, de centralizar. Veja, a pressão da comunidade e da população Lacerda por esporte, por uma vida melhor, nem que seja assim, para fazer uma caminhada, né? Começa a mover as estruturas estatais para ter um novo olhar sobre a cidade. Aí vieram as vilas olímpicas. E hoje a gente tem os Centros Olímpicos e Os Paralímpicos, Centros né, que Olímpicos, oferecem muitas modalidades. Perfeito. Também. E aí acolhe. Isso. E acolhe, e ali tem aquela estrutura. Então o início, Steph, ele passa de um campo de barro. Eu te mandei as fotos, né? Sim. É de um campo de barro, a gente limpando, depois vai para a escola pública, depois a gente vai lutar para que aquilo vire um campo sintético. Aí quando vem para uma quadra que é na 26, aí não era no nosso campinho lá, botaram um campo com quase medida oficial, cara, lá, pegaram um quadradão baldio. E hoje não tem lixo, Lacerda. A população respeita, valoriza, cuida. Entendeu? Aí depois os moradores falaram assim, mas o nosso campo não era iluminado, tal da 16. A gente lutou muito para iluminar, ele só era o campo. Uhum. E aí os moradores falaram assim, mas se iluminar, o povo vai ficar aí até tarde, fazendo bagunça. E iluminou com 2 postes. Eram 4. Aí eles fizeram um teste, o pessoal da administração. Vamos iluminar com 2 postes para ver. Não tem uma reclamação. E uma moradora conversou com a gente, que ela mora de frente ao campo. Ela falava, olha, toda vez que eu descia da parada, vindo da faculdade, eu tinha medo de passar por aqui. Hoje, eu sempre passo aqui porque está movimentado. Tem criança correndo com cachorro, tem o pessoal do... Indiretamente você mudou a comunidade. Perfeito. E tem um pessoal que faz funcional dentro do campo. Sim, aproveita o espaço. E ali, cara, eu falei, não, tem um pessoal que faz aí o funcional com cabo de vassoura, né? Não é só para futebol, um espaço esportivo. Então ela comentou comigo, e eu até brinquei, olha, eu quero colocar o seu relato no jornalzinho, porque a comunidade tinha medo. E o mais perfeito de tudo isso, por exemplo, em algumas localidades tinham pontos de droga. E sumiu. Por quê? Porque o cara fica ali, ninguém incomoda ele. Aí começou a Quando dar a movimento. população começa a movimentar, quem sai é ele. Não é Ele a que população. sai. Não é assim que a gente Ele vê que não tem um espaço para ele ali. porque a lógica, Lacerda, qual é? Você vai num canto aqui no Parque da Cidade, aí você vê um pessoal assim mal intencionado, a lógica é você sair dali, você pegar a sua família, pegar a sua filha e sair, né? Fica com Essa é a medo. lógica. Mas quando a gente começa a mudar pelo esporte, a lógica, não, esse espaço é nosso, é coletivo, é de brincadeira, é trazer a esposa, ver os idosos fazendo caminhadazinha no seu tempo, nas calçadas que estão todas arrumadas. Então, assim, a gente fica empolgado, viu, Lacerda? Você me desculpa, a gente fica empolgado, porque passa um fio na nossa cabeça. Então, por exemplo, se a gente pegar hoje, Lacerda, o vídeo do que era lá, e tem vídeo, e do que é hoje, até árvores, o lugar tá todo arborizado. Então, assim, você fica dizendo, caramba, e tudo isso por conta do esporte. E tudo isso por conta da ideia de alguém que disse assim, por que tem que ser assim? Então, eu sempre falo, Lacerda, a mudança começa da irresignação, de questionar o porquê que é. Por exemplo, como é que esse cara teve a ideia de ter um brechó de material esportivo, né? Como é que foi o pensamento? E botar, né, em prática, e colocar em prática. E o medo de não dar certo, de estar... Com certeza. Né? Ainda mais que é um segmento, né, meio novo, né? Com a peça rara, aquela loja mais famosa, né? O mundo do brechó mudou. Abriu um pouco, né? O brasileiro é meio para trás com coisa de comprar coisa usada. Tem gente que chega lá e fala, roupa usada eu não compro de jeito nenhum. Por isso que não é bazar, né? Brechó. Exatamente. Tem maior... A palavra Fala brechó, sobre ela é isso, meio... que é interessante. equipamento usado. Quando se fala usado,
a palavra usada no equipamento ela é muito ampla, né? Tem que fazer igual os carros, mudar para seminovo. Tem que ser seminovo, é isso mesmo. O meu filho que fala de mim, pai, como é que ele fala? Pai, você é semi-pro. Você não é profissional, você é semi-pro. Eu tô adotando um seminovo pros 40 a mais, viu? Eu agora não, né? Ainda tá. A gente não tá tão novo para inventar muita coisa, mas não tá tão velho para não fazer, para deixar de fazer as coisas, né? É isso. Bom demais, gente. Vamos chegando aqui no nosso final, nosso tempo. O papo passou rápido aqui, muito bom. Como é legal, né? A gente falar de tanta transformação com o esporte, de tanta coisa boa que ele pode trazer para as nossas vidas. João, agradecer aqui sua presença e deixar o espaço aí para você fazer o seu merchan, falar da loja aí, onde que o pessoal encontra nas redes sociais, o endereço também, para acompanhar lá o Brechó Esportivo Segundo Tempo. Exatamente. O nosso perfil no Instagram é 2 Tempo Brechó. Tudo que chega de novidade, o nosso carro-chefe lá é o Instagram, que a gente mostra os produtos. A loja fica na 111 Norte, no Bloco C, no subsolo ainda. Mas é isso, quem tiver equipamento parado em casa aí, esportivo em bom estado, leva lá que a gente faz a parte chata do negócio, que é vender. É colocar em anúncio, né? Mostrar que está lá. Mostrar lá e negociar, que não é fácil, né? Esse negócio é com o público. Mas é isso, queria agradecer o espaço, muito bom, como você falou, falar de esporte sempre é uma maravilha, né? Para ajudar as pessoas, a comunidade a melhorar, ter uma vida boa. É isso aí, agradeço todo mundo, Fernando, Stephanie, obrigado por tudo, Antônio. Beleza. Valeu demais. Fernando, você também, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, deixei o espaço aberto para você deixar sua última mensagem e falar aí do pessoal que quiser conhecer também o projeto Bom de Bola, Bom de Escola, onde é que encontra? Nós estamos, Lacerda, primeiro agradecer o João aqui pela experiência nova, né? Não conhecia o projeto, agora estou curioso. Vou lá, agradecer ao Lacerda e a Steph principalmente, que tem insistido de mostrar o esporte aqui no DF. É preciso insistir nisso, né? A gente fica ali no ProDF, a nossa sede, né? Para ir lá. Estamos hoje reformulando o projeto para ir para esse campo sintético. Está exigindo um trabalho danado, mas a gente está contando aí, graças a Deus, com muitos parceiros. Então, é na ADE, na quadra 3, no Conjunto B. Atrás ali do posto, ali nós temos nossa sedezinha lá, e lá tem toda o equipamento, a gente explica, lá tem sala, inclusive, de palestra, que a gente usa muito para atender a família, e estão todos convidados a conhecer o Instituto Interagir, né? É o www.institutointeragir.org.br, no nosso site. É modesto, viu, Lacerda? Não é nada grandioso, não, mas é nosso, estamos trabalhando, estamos há 20 anos lá, e agradecer principalmente a oportunidade de falar e trazer essa informação, né? Que é possível a gente usar o esporte para várias finalidades, inclusive para a inclusão social. É possível. Maravilha, obrigado. Stephanie Rodrigues, obrigado pela companhia mais uma vez. Só agradecer, né, o Fernando, o João, por terem aceito o convite, né? E foi muito bom o bate-papo. Muito obrigada mesmo. Maravilha, agradecer também você que nos acompanhou em mais um podcast aqui do Esporte Monumental. Não esquece, curta, compartilhe, faça sua inscrição aqui no nosso canal, nos ajude a levar o nosso esporte cada vez mais longe. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.